Olá, amores! Muito bem-vindos ao nosso novo humano. Esse projeto lindo que me foi solicitado pelo Comando da Luz para que pudéssemos tratar desses assuntos que é do nosso interesse. Pode não ser de todo mundo, de todas as pessoas, de toda a humanidade, mas é do nosso interesse. E então, hoje nós temos um convidado, que é o Léo. O Léo está atrasado. E eu estou aqui com vocês no horário, para que a gente não deixe passar essa oportunidade. Bem-vinda a Cláudia, Sandra, pessoas maravilhosas que eu amo, que estão sempre aqui no Ser das Estrelas. E vamos falar um pouquinho do novo humano? Esse ser maravilhoso que está despertando. O novo humano são aqueles humanos que estão passando pelo processo do despertar, se encontrando a sua essência, se reunindo a sua família cósmica. Boa noite, Fátima. Reunindo-se a sua família cósmica, encontrando a sua egrégora aqui no planeta. E é muito satisfatório a gente acompanhar quando as pessoas começam a se encontrar. A felicidade que existe quando nos encontramos com irmãos e irmãs de alma que simplesmente se reconhecem, sem precisar de muita apresentação, sem precisar de muita conversa. A gente simplesmente se olha, se encontra e se reconhece como fazendo parte da mesma egrégora. Deixa eu botar aqui o nome. Fazendo parte da mesma egrégora. Bem-vinda, Pati. E é assim que a gente está vivendo hoje este momento da transição planetária. Aquelas pessoas que estão começando o seu processo de despertar podem ainda estar se sentindo um pouco solitário, ainda sem saber muito para que lado seguir. Aquelas pessoas que já estão mais na frente já compreendem e entendem, sentem dentro do seu ser que as conexões estão se fazendo, as pessoas estão chegando, os amigos de alma estão chegando, né? E que por isso mesmo a gente pode se sentir em boa companhia. Muitos de nós já não nos sentimos sós como sentíamos há pouco tempo atrás. Muitos de nós já conhecem alguém que pode conversar, trocar ideia, falar desses assuntos, né, da espiritualidade estelar. Que a gente saiu daquela espiritualidade, podemos dizer assim, superficial, e vamos para a espiritualidade estelar, que é a espiritualidade do ser, né, onde a gente se reconhece e dá os nossos passos, né? Vamos no caminhar no sentido de descobrirmos a nossa luz. Então, gente, enquanto o Léo não chega, eu não sei que tipo de contratempo ele teve. Na quarta-feira ontem, né, eu tenho um programa com o André Salles e ele teve um problema seríssimo com a internet, não conseguiu entrar. Quando ele entrou, já eram 14h50. Então, ele ficou totalmente incomunicável, celular descarregado, Wi-Fi sem funcionar. Enfim, então eu não sei o que aconteceu com o Léo neste momento. Então, enquanto esperamos, vocês querem que eu fale de algum assunto específico? Ontem a gente conversou sobre manifestação e cocriação. E hoje, o que é que vocês gostariam de saber? Aproveitem e perguntem. Ninguém quer saber nada?
Boa noite, Priscila. Então, amados, diga, Paulo, o que é que você quer saber? Como manter a frequência? Perfeito, vamos lá. Estando nós, neste momento, transitando entre a terceira e a quinta dimensão, é um tanto quanto desafiador mantermos a frequência o tempo inteiro, principalmente no início. Por quê? Porque nós temos padrões e condicionamentos muito fortes que foram criados e fortalecidos através da repetição. Reparem que nós temos a tendência de supervalorizar tudo aquilo que nos desagrada. Tudo aquilo que nos causa algum desconforto, a gente supervaloriza. E como a gente supervaloriza isso, é isso que fica impregnado no nosso corpo e registrado nas nossas células. Certo? Então, olha, o Léo chegou. Então, o que acontece? Só um minutinho, viu, Léo? Então, o que acontece? No início, nós estamos tão condicionados, né, aqueles antigos padrões, que a gente participa de alguma coisa, tipo uma live, uma sessão energética, e a gente sente que a nossa frequência melhorou, né, que a nossa frequência subiu. Mas como nós estamos condicionados, nós voltamos muito rapidamente para os padrões antigos. À medida em que nós vamos caminhando e vamos acessando mais do nosso potencial, fica mais fácil mantermos a nossa frequência elevada. Por quê? Porque a gente vai criando novos padrões. A gente vai mudando os nossos condicionamentos. Isso só acontece gradativamente, isso não acontece do dia para a noite. Então, como acontece gradativamente, é necessário que a gente repita e repita e repita o novo na nossa vida, tá? Então, como manter a frequência? Você precisa descobrir o que te faz feliz. Você precisa descobrir o que é que te dá prazer na vida e fazer essas coisas. Você precisa começar a valorizar os momentos de felicidade, de paz, de alegria, de comunhão, ao invés de estar focado naqueles momentos que não nos agradam tanto. E aí você vai fortalecendo a sua frequência e mantendo. O que é que lhe faz feliz? Ver o sol, a luz do sol, ver a casa clara. Abre as janelas, deixa o sol entrar, fica um pouco no sol. Música, que tipo de música lhe acalma, lhe leva para um espaço de mais felicidade interna? Ouve essas músicas. Que tipo de leitura te leva para um espaço de conforto? Lê mais. Oscilou, todo mundo está oscilando, terceira, quinta. Sem problema, meu amor. Todos nós vamos escorregar na casca de banana. Entretanto, né, ao escorregarmos, nós sabemos o caminho de volta para aumentar a nossa frequência. E podemos fazer isso a partir das ferramentas que a gente já tem e que acabei de citar para vocês. Descobre o que te dá prazer e faz. E é assim que a gente aumenta a frequência e é assim que a gente mantém a frequência. Quer saber qual a forma mais fácil de reverter um sentimento negativo? Tá. Vamos lá. Eu vou chamar o Léo e aí a gente vê e aqui a gente responde junto. Vamos lá, Léo. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora. Eu quero dizer que o cartaz que eu vi lá no Instagram está 19h30. Então eu estava esperando 19h30. E aí, quando eu vou pegar o link para distribuir do seu YouTube, aí já estava ao vivo, eu falei, mas não é 19h30? Olha, deixa eu te contar uma coisa. Cada convidado coloca um horário diferente. E eu, às vezes, me confundo. Então, eu devo ter me confundido. E está tudo bem. Não, e eu compartilhei com todo mundo às 19h30, então tá tudo tranquilo. Eles ainda me encontram aqui. Ainda te encontram aqui.
Eu disse, deve ter tido algum impedimento, né? Que se atrasou, e tá tudo certo, a gente começa sem ele, daqui a pouco ele chega. Deixa eu te contar. Cada vez eu estou mais na quinta. E então, cada vez eu estou mais desligada das coisas. E cometo essas gafes, pequenas gafes, e está tudo bem. Acontece. Eu não me cobro mais nada, sabe? Eu estou seguindo o fluxo. Então, desculpa aí o meu emaranhado aí da hora. Aí, o que foi que eu fiz? Eu abri aqui para o povo fazer perguntas, né? Sim. E aí já respondi uma pergunta, e tem uma outra pergunta aqui. Quero saber qual a forma mais fácil de reverter um sentimento negativo. Quer que eu responda ou quer responder? Podemos gente, eu nem apresentei o Léo. Léo, pelo amor de Deus, não deixa eu fazer isso, não. Meu nome é Leonardo, sou conhecido como Leonardo Kim, eu tenho um canal também no YouTube, eu trabalho com espiritualidade. Meu trabalho eu estou tentando achar, sabia? Falando nisso, essa semana meu psicólogo falou assim, qual é o nome do seu trabalho? O seu trabalho tem nome? Eu falei, não. Ele falou, como não? Eu falei, porque eu faço cirurgia espiritual, eu faço desobsessão, eu faço não sei o quê, mas eu não tenho nome. Eu usava terapia holística, mas isso todo mundo usa, e aí eu estou tentando achar ainda a identidade do meu trabalho. Mas, enfim, por enquanto só atendimento online e ainda não presencial, mas eu já estou correndo atrás. É isso. Pronto, o Léo está apresentado, gente. Então, agora, qual a forma mais fácil de reverter um sentimento negativo? Então, minha prática é sempre bloquear e pensar em uma outra coisa positiva. E eu acho que isso tudo é uma forma de exercício, né? Porque às vezes tem um pensamento negativo que não sai mesmo da mente, né? Isso vai acontecer, vem o medo, vem a insegurança, vem um monte de coisa, você tem que trabalhar e tentar ver que aquilo só é um pensamento negativo. Aquilo é só uma ansiedade, uma expectativa ruim, talvez, da situação, não sei qual é a situação, mas eu faço isso, eu tiro da mente e penso em outra coisa muito boa, porque senão a gente vibra nessa energia, né? No nosso dia a dia, a gente fica vibrando nisso. Isso. Não sei se eu respondi, Di. É isso mesmo, cada um vai ter que descobrir a sua forma. A forma mais fácil é substituir um pensamento por outro, né? Agora, posso contar uma experiência? Pode. Eu tinha um grupo de cura, né? A gente estudava, tinham 5 marcas, então iam dezenas e dezenas de pessoas onde eu morava, e a gente fazia tratamento espiritual, eu incorporo uma energia, que aí foi com o nome místico de Kim, né? E uma pessoa queria muito tudo aquilo que ele tinha, tudo que o Kim tinha, ela queria para ela. Ele me pedia aí, não sei o que, eu falei, não, isso não acontece, como assim? Como que eu faço assim, ó? Vai, incorpora nela, não existe isso, não sei o que. E ela começou a fazer a cabeça do mundo para todo mundo ir embora. E ela era uma mulher muito do mal. Só que isso aconteceu antes desses 2 anos aí, antes dessa coisa que aconteceu no planeta. E aí parou, acabou, não voltou mais, todo mundo foi embora e tal. Só que eu fiquei com aquilo na cabeça, pensamento negativo. Ela é muito do mal. Ela fez algum trabalho para mim. Eu não tirava isso da cabeça. Ela fez um trabalho para mim, porque ela ensinava magia para todo mundo, né? Ela falou, gente, não faz magia não, que magia não é boa. E aí eu comecei né, onde eu comecei a servir foi na Ordem Esotérica, aqui no Rio de Janeiro. E aí, nesse período, posso contar essa história rapidinho? Foi muito engraçado. É porque eu falei, tô desesperado, porque eu vou lá na dona da ordem, ela joga um oráculo antigo, sabe? Primeira vez que eu fui nela, ela falou assim, você sabe que ET estão aqui entre nós, os ETs? Aí eu falei, sério? Eles vão em shopping, vão não sei aonde, vão não sei o que. Eu falei, sério? E vem ter jogar oráculo aqui. Eu falei, já viu algum? Aí ela começou a rir. Aí eu contei pro pessoal, falei assim, ela tava falando de você, Léo. Eu falei, de mim? Mas essa segunda vez, eu fui, né, mais confiante, porque eu já tinha servido lá. E aí, quando eu tava subindo a escada, olha o que veio na minha mente. Hoje é sexta-feira, 13 de agosto. Aí eu falei, meu Deus, não vou botar coisa na minha cabeça, não vou botar coisa negativa na minha cabeça. Hoje vai ser o dia que ela vai fazer, vai jogar oráculo, vai ser tudo maravilhoso e tal. Aí eu sempre quando eu vou receber um passo, eu vou fazer algum tipo de trabalho, eu falo assim, que vocês me digam o que eu tenho que fazer, com o que eu tenho que me conectar nesse momento e tal. E aí eu bati na porta, a porta estava aberta já, aí eu, oi, tudo bem? Ela estava com
com um gato todo preto assim. Oi, tudo bem? Falei, meu Deus, sexta-feira 13. Olha, né, preconceito, olha, um monte de coisa. E aí eu falei, tudo bem? Ela falou, entra. Só que ela soltou o gato, quando ela levantou para ir lá para a mesa, o celular dela sozinho falou, olá, posso te ajudar? Eu falei, que forma você pode me ajudar? Celular sozinho. Nós temos uma dica para você, se conecta com o primeiro raio, o raio azul. O raio, daí falou, né, do Elmória, do Arcanjo Micael. Falei, fala mais, fala mais. Eu já estou sendo atendido pelo celular da mulher. Aí ela começou, não, isso aqui está com defeito, não sei o que está acontecendo. Eu falei, não, deixa falar que o recado é para ela. E aí eu fui pensando assim, né, tomara que ela fale que alguém fez magia para mim e tal. E aí, porque a gente fica botando coisa negativa na nossa mente, né? Só que eu falei, não tem nada não, é coisa da minha cabeça e tal. Só que no finalzinho ela falou assim, tem uma mulher que mandou você jogar sua espada fora, sua espada de proteção? Eu falei, tem. Nossa, mas ela é do mal. Eu falei, não, pronto, então não era coisa da minha cabeça não, é real. Ela falou, não, tem... Aí eu contei a história, ela falou assim, se fosse comigo. Eu falei, não faço magia para ninguém, não. Cada um é cada um, né? Mas é isso, né? Tem coisa que a gente bota na nossa cabeça, né? Que a gente acaba criando e talvez até vire uma realidade, dependendo da forma que a gente joga a energia. Porque se a pessoa vai ler a nossa energia, né? Aquela pessoa que está lendo a nossa energia, que está fazendo um jogo para a gente, vai aparecer aquilo ali no jogo. Pode acontecer, sim. Pois. Não sei se eu ajudei aí na resposta. Quando vem um pensamento negativo, né? Ele mobiliza uma série de emoções, né, de sentimentos no nosso corpo, né, reações físicas, químicas físicas no nosso corpo, né? E aquilo toma conta da nossa mente, como o Léo estava aqui dizendo, né? Vai e volta e aquilo volta para nossa cabeça, vai e vem, aquilo volta para nossa cabeça. Toda vez que aquele pensamento volta para nossa cabeça, a gente tem uma descarga química no nosso corpo, né? Como neutralizar isso? Né? Como eu disse, substituir o pensamento. É um pouco complexo, às vezes, né? Desafiador a gente substituir, porque a gente está tomado por aquela emoção, todo o nosso corpo, às vezes, está um turbilhão, né? Querendo, né? Sair daquilo, mas alimentando aquilo. Tem que mudar. Enche a sua cabeça com outra coisa. Vai assistir um filme que você goste, vá namorar, vá conversar com o filho, com o marido. Tira aquilo da cabeça, aí você cria, né, uma nova reação no seu corpo, e aí o seu corpo tem condição de desacoplar daquela energia. E aí parar de ficar nutrindo aquilo, né? Porque, como o Léo disse, a criatura no final, né, confirmou que a outra tinha a intenção. Né? Mas vê como eu fiquei com a coisa na cabeça. Não, gato preto, não, hoje é 13 de agosto. Você vai alimentando aquilo, né? Você vai alimentando aquilo para confirmar uma coisa. Isso me lembrou muito aquela questão da música chiclete, que você fica o dia todo com aquela música, o que você tem que fazer? Cantar outra música. Para você esquecer. Então, sempre quando tem uma música chiclete, eu fico, tirei o pau no gato. Não, essa música não pode cantar, essa música também não pode cantar. Parabéns para você. Então, assim, vai desviando a sua mente, vai brincando de uma forma que para tirar essas coisas, né? Porque isso também é prejudicial para você mesmo. Também não, é certo ser prejudicial só para você. Isso. Na verdade, toda vez que a gente alimenta alguma coisa que não é saudável para a gente, nutritivo, né? A gente está se desnutrindo, a gente está deixando a nossa saúde mental, emocional, espiritual e física irem por abaixo. Então, a gente precisa realmente estar muito atento, cuidar da nossa mente, né? Cuidar das nossas emoções, perceber onde estamos andando, o que estamos fazendo, né? O que a gente está manifestando na nossa vida. E tem uma questão também de a gente tem que ficar neutro, né? Para um contato maior, para a gente poder fazer um trabalho bacana, a gente tem que estar neutro, senão a gente fica no julgamento.
Se a gente fica com pensamentos na mente, né? Nesse grupo que eu tinha lá, eu juro, eu queria um dia levar. Eu falei para pessoal assim: ó, procurem, por favor, um travesti, um morador de rua e uma outra pessoa que eu não me lembro agora. Aí você, mas por quê? Para ver se as pessoas têm coragem de fazer cirurgia, de tocar, não importa quem seja, porque aí é o amor incondicional. Porque, sabe, assim, fica todo mundo, não, porque eu faço isso, porque eu sou, não sei. Mas e na hora do julgamento, né? O que você vai ficar pensando naquela. É mais um ser humano que está ali. É um ser humano que está. E para fazer esse tipo de trabalho tem que estar com a mente bem bacana mesmo. Eu me lembro na época. Eu me lembro que eu fazia teatro, né, um tempo atrás. Aí teve uma aula que o diretor falou assim. Eu fiz curso de teatro, o diretor falou assim: o cidadão é da porta para fora. O que tem CPF, o que tem conta para pagar, é lá para fora. Aqui dentro tem que estar neutro, limpo, para interpretar o papel que vier. Então, acho que é mais ou menos isso também para essa conexão no trabalho. A gente tem que estar conectada com eles, né? Tipo, servir. As pessoas falam assim: como é que é seu trabalho? Eu não sei. O meu trabalho pode ser só falar: ó, ontem eu fiz um atendimento. Aí eu fui levado, olha que legal, fui levado para dentro de uma barraca que parecia um triângulo, uma pirâmide. Mas antes de ser levado para dentro, eu escutava a voz de um médico lá de dentro falando. E a pessoa que estava conversando comigo lá dentro. Então ele falava assim, nome de uma coisa que eu não sabia, eu pesquisava, era questão de saúde. Aí não sei o que, e eu fui pesquisando, eu falei, caramba, que legal. Eu falei, tem permissão de entrar para ver a cirurgia, né? Aí eu tenho. Então assim, o trabalho dela foi questão de saúde, mas tem outra que pode ser só recado de um ente querido. Né? Então a gente tem que estar bem tranquilo e preparado para o momento de se conectar, porque eu acho que é todo mundo que segue a gente, né, quer falar sobre despertar, quer falar sobre essas conexões, né? Eles querem aprender, quer dizer, a maioria, né? Alguns já sabem, uma forma bacana de se conectar e ajudar o próximo, né? Sim, é isso mesmo. A gente que está nessa seara aqui, a gente precisa aprender a neutralidade. Viver na neutralidade, sem julgamento. Quando a gente faz isso, a gente vive com leveza, com tranquilidade, né? Mas precisa aprender. E o aprendizado, gente, é gradativo. Não tem a gente acordar um dia e dizer assim, me iluminei. Pode acontecer? Pode, mas é muito pouco provável que aconteça com a maioria de nós. Né? Aí se Muito. iluminar também, acho que é um pouco difícil, né? Porque se iluminar, se evoluir aqui vai ser um pouco difícil. Acho que é bem difícil. Acho que aqui a gente está aqui para evoluir, né? A gente, como você falou, a gente aprende todo dia. A gente aprende fazendo live, a gente aprende fazendo atendimento, a gente aprende conversando, se colocando no lugar do outro. Eita, deu um apito aí. Esse aviso aqui do computador. Isso, quando a gente for para outro lugar, a gente vai levar tudo que a gente aprendeu de uma forma amorosa, né? Compreensiva. E tem essa energia também da competição que é horrível, né? Competir, torcer. Por isso que a neutralidade, né, o desapego é muito interessante, porque talvez isso seja também um trabalho para o projeto aí Novo Humano, que está escrito aqui embaixo, essa questão de saber lidar com tudo e com o todo de uma forma com desapego, né? Tipo, por exemplo, nós estamos no planeta Terra, esse planeta tem isso tudo, mas a gente não vai ficar aqui para sempre, né? Então, que forma a gente pode olhar, observar, conviver e viver aqui, no aqui e agora, né? Então é isso, a gente estudar, a gente olhar para o nosso interno para ver se a gente melhora como humano, para ser um humano melhor. Eu acho isso. Sim, eu acho que se existe um destino, se assim podemos dizer, né, que eu não gosto dessa palavra destino, é a evolução. É o caminho de todos nós, uns mais adiantados ou não, uns mais atrasados. Essas palavras, às vezes eu me pego assim nas palavras daqui, dessa terceira dimensão, sem conseguir enquadrar, né, a ideia
E a gente tem que usar esses conceitos tão conhecidos para falar de uma coisa que não é 3D, né? Então, assim, estamos aqui enquanto humanidade. Parte da humanidade está despertando. Parte da humanidade não está despertando, né? Ninguém está na frente de ninguém, ninguém está atrasado, cada um está seguindo o seu tempo. Então, quando eu uso essas palavras adiantado e atrasado, ela não se enquadra, né? Porque nós não estamos adiantados nem estamos atrasados. Cada um está no seu tempo. E as suas escolhas, né? Tem gente que não quer, escolhe ficar do jeito que está. Isso não significa que ele está atrasado, significa que ele está no tempo dele, que não é o meu tempo, né? Eu sempre conto que eu fui para a terapia porque o meu tempo era diferente do tempo das pessoas, principalmente dos meus filhos, né? E aí eu fui para a terapia, porque eu não conseguia aceitar que as pessoas tinham um tempo diferente do meu. E aí eu descobri que as pessoas têm um tempo diferente do meu, eu comecei a aceitar o tempo das pessoas. Só que o meu tempo continua sendo diferente das pessoas. E tá tudo certo. Hoje mesmo, meu tempo estava diferente, né, Léo? Eu marquei 19 19. Tá tudo certo. Eu falei isso numa live surpresa que eu fiz ontem no canal. Não sei, é porque as pessoas acham assim, você consegue ver, não sei o quê, então parou aí. Eu acho que a gente nunca para. Tem um cara famoso aí na internet que ele fala assim, eu vejo isso, eu vi isso. Aí tu vê assim, caramba, esse cara ele pode evoluir muito mais, mas tá bom ali, porque ali ele ganha um trabalho, né? Ali ganha dinheiro, daí vai fazer não sei o quê. Mas a gente tem que aprender muito. Só que a gente se aprender muito, despertar, e como eu falei ontem, expandir uma inteligência que já vem nessa consciência, junto com uma inteligência que a gente já tem, isso é muito legal, mas também é o mesmo processo de todo mundo. Dói, confunde, porque aí você lembra assim, cara, eu tenho essa inteligência, mas foi bloqueada desde quando eu nasci. Muitas coisas aconteceram para não usar essa inteligência aqui. E o pouquinho que você usa, que aí as pessoas acham que você é diferente, você já é o esquisito, estranho, então fica para lá. Né? Porque você tem a resposta rápida, você fala não sei o que, vamos resolver isso dessa forma. As pessoas, não é assim, a vida não é assim. Tem que ter todo um roteiro. Aí eu falei, não consigo. É igual visão remota. Você já viu falar sobre a visão remota? Não. Eu comecei a fazer um curso aqui online em 2021. Só que assim, que objeto eu tenho aqui? O que está aqui? Eu já vi o que tinha lá. Então, para mim era só desenhar. É isso. Tá, você acertou, mas não é assim. Você tem que escrever, e se depois vira a página e escreve, não, eu não quero. Aí eu saí do curso. Porque isso me faz muito mal, porque até eu acabar de escrever aquilo tudo, eu nem sei o que eu vi mais. Você não pode desenhar antes, você tem que desenhar na hora certa. Então, burocracia por uma coisa que você está vendo. Sabe isso? Então, assim, aí eu saí. Mas, assim, tudo bem. Quem gosta, quem faz, é muito bacana. É muito legal. Eu achei o curso muito bacana. Mas, para mim, sabe, é isso que eu falo. A gente também tem que conhecer o nosso tempo, os nossos limites, né? Como a gente pode trabalhar e servir aqui. Isso que você falou é muito legal, né? Saber que cada um tem o seu tempo. Isso. Cada um tem as suas escolhas. Ontem eu comentei, o Kim, né, a energia que eu incorporo, veio e chamou uma menina, deve ter uns 30 anos, uma mulher já, né? Mas ela era tão baixinha, carinha de menininha, a gente chamava ela de criança. E ela veio, e na hora dela fazer cirurgia, a mão. Aí ela falou assim, mas eu tô com medo, porque parece que tem alguém mandando na minha mão. Mas é isso mesmo, né? É assim que funciona. Mas a escolha que ela teve na vida dela é não participar disso. E outras pessoas também, porque tem medo. Mas olha só, imagina se essas pessoas estivessem agora atuando, fazendo cirurgias espirituais por aí, né? Seria muito legal para a humanidade. Sim. Mas o que falta, na verdade, é a confiança, né? Em si e na guiança. Guiança. Tem que trabalhar muito as crenças, as programações, né? Por exemplo, assim, eu descobri na terapia que eu tenho uma inteligência que eu não posso usar. Não pode ser usada porque sempre quando eu tentei usar, é criticado, julgado. Então, assim, é porque tem aquela questão, né? Quem é você? Você não estudou como eu estudei não sei quantos anos para ser mais inteligente do que eu. Aí vai abaixa a autoestima e tudo que acontecer, aí você fala, é verdade, eu não posso, então eu tenho que errar de propósito. Não sei se o pessoal aqui, ou você, já brincou de bandeirinha.
Não, bandeirinha não, carniça. Não, como é? Carniça é aquela que um fica abaixado, aí eu bato, todo mundo bate, aí fica um pulando em cima do outro, assim, enfim. Eu já vi, mas nunca brinquei. Para ser o primeiro chefe, você tinha que. A disputa era pular mais distante, quem pulava mais distante. E aí eu me lembro uma vez que eu tinha, para mim, aquele vizinho era o meu melhor amigo. Então, ele falou assim: eu quero ser o primeiro chefe, sou o primeiro chefe. Aí eu fui correndo, eu falei assim: nossa, ele tem que ganhar, né? Não vou deixar meu amigo não ser o primeiro chefe. Então, o que eu fiz? Pulei menos. Então, eu fazia isso comigo, porque o pessoal ensinava isso: você tem que ser menos. Você tem... Eu estou querendo dizer isso porque esses projetos que tem agora, né, o novo ser humano, quinta dimensão, às vezes as pessoas estão afastadas disso por causa dessas programações. Sim. Por causa dessas crenças de que não é capaz, que não consegue, que não pode. E por isso que eu estou dando esses exemplos assim de que como a gente boicota. Eu me lembro que, e eu descobri também há pouco tempo, eu corria que tinha um senhor que falou assim: próxima vez que ele correr, olha só, ele não bota o pé no chão. Nunca mais corri. Porque se ele ficava me olhando e falando para todo mundo, ele não bota no... Aí eu só corria daquela forma, quando não tinha, quando assim, não tem ninguém olhando, agora eu vou correr. E aí, fazendo um trabalho terapêutico, hipnose, eu descobri que eu via vários cenários como se fossem várias realidades. Sim. Eu não queria parar naquelas, eu queria parar naquela última lá que estava todo mundo. Assim, tinha uma que estava vazia, tinha uma que tinha um cachorro, tinha uma que tinha um carro entrando. Então, na minha cabeça, naquela época, correr daquela forma, eu ia para aquela última, o medo de parar em algo. Mas aí tu vai falar assim, tu vai explicar isso, uma criança explica isso, uma criança com 9, 10 anos. Parece um monte de janela assim, e eu não quero parar naquelas janelas porque um de você, por exemplo, um dos meus amiguinhos não está lá para brincar. Eu assim, maluco, aí tanto é que minha mãe com 11 anos me levou para o hospital de maluco. Faz uma programação, bloqueia isso, bloqueia isso, bloqueia isso não é real. Pois é, você deu assim vários exemplos, né, de como nós somos condicionados ao menos, né? Não se veja como ser, né? Se veja como um humano menor, né? Pior que o outro, menos que o outro. Gente, muitos, a grande maioria esmagadora da humanidade tem essa programação de que é menos, né? De que é pior e de que não faz o suficiente. E é por isso que a gente briga tanto por poder. Porque a gente não quer ser o menos, né? A gente não quer ser o pior, a gente quer estar lá na frente, né? Só que aí a gente cai na ilusão da terceira dimensão, né? Que o poder não qualifica ninguém, muito pelo contrário. Né? Eu O que sempre disse que pessoa é o interno, é o ser que pode aparentemente não ter poder nenhum e ter um poder imenso, que é o poder próprio. Diga, Léo. não, eu sempre quando eu era mais bem molequinho, até uns 3 anos assim, eu cocriava as coisas. Então assim, eu sempre conto essa história, mas eu acho muito legal isso. Acho que começou a lançar o Choquito. Olha como eu sou velho. Então, assim, aí o pessoal comendo, não sei o quê. Oi? Não conte sua idade. Não conta. 48, não conto não. E aí todo mundo comendo, e eu não podia, porque eu não tinha dinheiro. Aí eu tinha uns 2 anos por aí. Então um dia, juro por Deus, que eu fiz assim, ó, e apareceu um choquito na minha mão. Eu apanhei tanto, porque você roubou de quem, não sei o quê, só que eu apanhei tanto, eu tinha comido um pedacinho que sangrou aqui para cuspir. E aí outra vez eu fiz de novo, e eu apanhei muito de novo, aí eu falei assim, nossa, quando eu faço isso aqui, eu sangro, e dói. Aí você trava. Aí você não faz mais. Aí tem alguma coisa aqui dentro que fala, não, isso vai te machucar. Por isso que o que aconteceu? Um pouco antes de começar essa coisa de 2020, eu tive uma experiência assim que foi muito forte. Ele sempre falava assim para mim, vai lá fora que a nave mãe quer conversar contigo.
Vai lá fora que tem seres que querem conversar contigo. Aí esse dia eu falei, tá, eu vou. Só deixa eu alongar. Só que não deu tempo. Começou, sabe assim, como se fossem duas furadeiras pela sola do pé, entrando assim, e a dor era muito incrível no osso. E aí eu consegui botar o dedo assim, o celular estava aqui, eu botei o dedo assim, porque eu estava deitado. E eu liguei para outra pessoa e falei, socorro, 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 socorro. Eles estão me pegando isso aqui. Aí que eu lembrei, uma vez que eu tive uma experiência com 4 seres que apareceram, e o cachorro correu atrás de um. Aí eu falei, vou atiçar o cachorro para o cachorro correr atrás desse ser. E tá aqui. O cachorro estava assim, ó. E aí eu via ele assim com o dedo e ele lá. Eu falei, vocês mataram o meu cachorro. Aí, depois daquilo, eu consegui levantar, e quando eu fui lá para onde eles queriam que eu fosse, aí era como se fosse um portal. Sabe esse teu fundo aí? Era isso aí, violeta com pontinhos brancos assim. E eu fui para lá e tinha uma criatura muito grande, muito grande. E ela falou, nós temos que conversar porque vai acontecer uma coisa agora e você tem que estar ciente como é que para fazer durante esse período. Eu falei, não vai acontecer nada. É mentira, mataram meus cachorros. Eles estão lá, vocês não podem me machucar. Não, preste atenção. Aí eu fiquei tão em pânico, com aquela realidade, com aquilo que estava acontecendo, que quando aquilo tudo acabou, eu voltei, os cachorros não acordaram. E eu fiquei todo feliz doente. Porque o nosso corpo físico não aguenta. O corpo físico não aguenta muito tempo aquela energia. E aí os cachorros só despertaram, acordaram, dia seguinte, 9 da manhã. E sabe assim, aí eu falei assim, cara, então eu tô evoluindo, por que a culpa foi minha? Eu falei assim, vou aumentar a frequência do ambiente. Vou aumentar a frequência do ambiente. E eu estava aumentando. As pessoas, Léo, eu vim na tua casa, depois da tua casa comecei a ter sonhos. Eu falei, estou aumentando demais. Diminui um pouquinho. Só que é aquilo, né? A gente quer ter contato, a gente quer estar conversando com eles, mas quando o bicho pega, a gente não aguenta, né? Então aí eu falei assim, não, o negócio é sério. Então, por todas as programações que tive lá atrás, né? Eu já falei isso para o terapeuta, parece assim, se eu tiver um contato como esse, eu vou apanhar a mente. Eu vou apanhar ou eu vou voltar para o hospital de maluco, ou eu vou ser, né, um monte de coisa que aconteceu quando eu era criança. E aí atrapalha muito. Eu vou aproveitar aí o seu exemplo para dizer para as pessoas que pensam que ter clarividência é fácil ou é maravilhoso, né? Que não é assim, né? Todo mundo diz assim, mas eu não vejo nada. Você gostaria mesmo de ver? Você está pronto para ver? Porque quando a gente vê, a gente não vê só o que a gente quer. A gente vê tudo. E muita coisa que a gente não quer. Mas eu queria ver os arcturianos, os sirianos, os pleiadianos, os mestres ascensos. Ok, você quer ver? Ok. E no dia que aparecer na sua frente, o que é que você vai fazer? Vai entrar em pânico como o Léo? Gente, a gente não está preparado. Então, vai acontecer na hora certa, que a gente estiver pronto para ver. E quando acontecer, muita gente não vai dar conta. Aquele dia lá, eu fiquei mais assim por causa dos cachorros. Porque eu achei que eles tivessem matado os cachorros. Entendeu? Tipo assim, quem é você? E a criatura, é isso que você falou uma coisa. A criatura não era uma criatura, era como se fossem várias geometrias sagradas montadas uma em cima da outra, assim. E ela ficava fazendo assim, sabe? A gente tem que conversar com você, e eu ficava gritando para aquilo, mas mais preocupado com os cachorros e pela dor também no meu esqueleto, que estava doendo muito. Mas essa questão, eu costumo dizer que você disse agora, de ver e escutar, uma coisa que eu peço sempre para todo mundo: não bloqueia. Você está com medo, vai aos pouquinhos, sabe? Se você, eu já vi alguma coisa ali, vai trabalhando isso em você, mas não bloqueia não, porque o planeta está precisando de pessoas que conseguem ver, conseguem. E assim, muitos de nós estamos tendo essas habilidades ativadas, né? Mas o que eu estava me referindo, Léo, é assim, tem muita gente que quer porque quer ver, né? Achando que é a melhor coisa do mundo, né? Tudo bem, a gente está sendo ativado, né? Os nossos corpos, as nossas memórias, as nossas habilidades, e todos nós vamos ter essa capacidade de ver, de ler energia, né? Mas deixa o tempo
fazer o processo direitinho, né? Para a gente não atropelar. Senão a gente atropela. E não vale Sabe a pena. que essa coisa que você falou, ler energia, acho que é uma das coisas, acho mais fácil, mas talvez não seja fácil, né? Mas sabe por quê? Quando a gente olha para uma pessoa, se a gente olha para essa pessoa sem julgamento, julgamento zero, você consegue sentir a pessoa, você consegue perceber a pessoa, sabe? E tem os empatas que sentem a mesma coisa que os outros, mas assim, quando você está fora total de julgamento, por exemplo, assim, eu estava até contando uma história que tinha umas senhoras, umas pessoas assim, 50, poucos anos assim, mas vestidas como menininhas e fazendo coisa para a internet, sabe? Aqui estamos aqui, não sei o quê, fazendo. Você tira todo aquele cenário e você olha fundo, sem julgamento, para cada uma daquelas pessoas, você sabe qual é o caminho de trabalhar com elas. Quando você só lê, entende? Isso é muito legal. Isso é um caminho bem bacana para começar. Sim, mas para isso a pessoa precisa realmente estar sem o julgamento. Né? Fazer o seu autoprocesso para se despir de todo julgamento, de toda crítica, de todo preconceito. Né? Porque quando o Léo falou aí, as senhoras que estavam ali fazendo as coisas para a internet. Então, isso é o julgamento. Isso é o julgamento. Senhoras semi-nuas, porque elas só tinham uns blusões, shortinho pequenininho, mas tu vê que era coisa para a internet, porque ele falava a desligar o celular. Garçom, o vinho mais barato, tudo mais barato, bota aqui na mesa, não sei o quê. E depois ligavam. Esse é o julgamento. Mas tirando esse julgamento, né, aí você olha e você vê um monte de história ali. Né? Você consegue ler um monte de coisa de cada uma. Pois é. Isso precisa de treino também, né, Léo? Tudo. As pessoas acham que assim, espiritualidade vai vir aqui agora e vai fazer tudo. Você tem que treinar tudo o tempo todo. Como, por exemplo, assim, eu falo para as pessoas, procura um horáriozinho do seu dia, faça a meditação todo dia. Até tu chegar num nível que você daqui a pouco vai fazendo meditação na rua. Você vai, mas todo dia faça um contato. Não. E você tem que ficar neutro, e tudo que aparecer você vai conversando, você vai falando e assim vai. Mas é assim, é como se fosse coisas que vão entrar na sua rotina, né, diária, para você poder exercitar e evoluir de uma forma tranquila. Aí a gente